turno das eleições, que ocorreu agora no dia 7 de outubro, circularam vários vídeos sobre supostas fraudes na utilização da urna eletrônica. Há poucos dias do segundo turno, a polêmica continua acirrada e acirrada também a disputa da eleição presidencial. A gente recebe com prazer e honra aqui no estúdio Dr. Nilson Bezerra. Ele é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral e vai tirar dúvidas do eleitor. Primeiro, bom dia, doutor Nilson, muito obrigado por estar aqui. E quais as principais dúvidas para a gente tirar? E essas denúncias falsas e fake news e estoura tudo no TRE. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com tão seleta audiência. E, Edivaldo, a gente precisa entender que a gente precisa confiar nos veículos sérios de comunicação, como, por exemplo, a Vila Real, TV Vila Real, o programa Cadeia Neles, que é comandado por jornalistas que vão atrás da notícia na fonte. Por exemplo, a gente acabou de acompanhar agora há pouco um acidente automobilístico, né, onde foi entrevistar lá na fonte o policial, que é quem cuida desse fato, né? As pessoas, infelizmente, elas costumam acreditar muito mais no WhatsApp, no Facebook, por exemplo, do que nos veículos sérios de jornalismo. É importante dizer que se tivesse uma novidade como essa, uma bomba como essa, as televisões saberiam muito antes de você, cidadão comum, por exemplo, né? Mas as pessoas preferem acreditar nas redes sociais. E isso é um fenômeno que, infelizmente, acontece em todo local. Na área que vocês atuam aqui nesse programa, por exemplo, você pode matar alguém porque alguém espalhou a notícia que ele foi um estuprador, por exemplo, né? Uhum. Então, as notícias falsas é um fenômeno que precisa ser combatido, porque ele pode levar pessoas à morte, inclusive, né? E, no caso da eleição especificamente, nós já imaginávamos que alguma coisa pudesse acontecer em virtude da dificuldade da votação. Na votação, a gente tinha 6 votos a serem registrados na urna. E o primeiro voto, Edivaldo, era para deputado federal. A gente já imaginava, por exemplo, que muita gente ia chegar na urna com a preferência de votar para o seu candidato a presidente da República, que é o que mais chama atenção, né? E aí, ele, ao votar para presidente da República, na verdade, estava votando para deputado federal. E teríamos muitos votos de legenda para os partidos que lançaram candidatura a presidente da República. Isso realmente aconteceu aqui em Mato Grosso, né? Ou seja, tanto o Partido dos Trabalhadores, o 13, quanto o Partido 17, o PSL, tiveram muitos votos de legenda para deputado federal. São eleitores que, infelizmente, chegaram na urna querendo votar para presidente da República e o primeiro voto era para deputado federal. E aí acabaram votando em legenda para esses partidos políticos. Esse foi o primeiro problema que nós tivemos no dia da eleição. Mas tivemos outros também. Nós tivemos, por exemplo, vários vídeos que foram gravados de eleitores que estavam no voto de governador, apertavam o número do candidato a presidente da República e reclamavam, tá vendo, é fraude, não consigo votar para o meu candidato e tal. Na verdade, eles estavam votando errado, ou seja, no voto para governador, ele apertando o número do candidato a presidente da República. E naquele estado, especificamente, não existia um candidato a governador com aquele mesmo número. Então, a urna apresentava voto nulo. Edivaldo, absolutamente todas as notícias que saíram no primeiro turno e as que saíram antes da eleição, todas, sem exceção, que estão nas redes sociais, são notícias falsas. O tribunal ele criou uma página na internet para explicar detalhe por detalhe por que aquela notícia é falsa, inclusive citando uma fonte externa ao tribunal para poder justificar isso. Ou seja, não é o TRE falando, a gente foi buscar em sites confiáveis como, por exemplo, TV Record, SBT, G1, Folha de São Paulo, ou seja, fomos buscar nos grandes veículos de comunicação a nível nacional a explicação do porquê aquela notícia era falsa. Então não somos nós dizendo, é a própria imprensa séria. Mas existe ainda em rede, doutor Nilson, a insistência de que a urna pode ser fraudada. E aí? Isso acontece por diversos motivos. Primeiro, a pessoa entender a origem da urna eletrônica. Como você bem disse, ela surge em Mato Grosso, em 92, o primeiro protótipo do que veio a ser no futuro a urna eletrônica. E por que surgiu a urna? Lá no TRE, pela equipe comandada pelo Luiz Roberto da Fonseca, o então secretário de informática na época do TRE, ele não estava um dia sem fazer nada em casa e falou assim, não tem nada para fazer, eu vou inventar uma eletrônica. Não foi assim. Nós tínhamos eleições fraudadas em Mato Grosso. Você bem lembra disso? Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, início dos anos 90, as eleições no Brasil, aqui em Mato Grosso em especial, eram muito fraudadas. Não eram pouco, não, eram muito fraudadas. Dizem que até hoje acham no Rio Cuiabá urnas com votos de um determinado candidato, descosturavam a urna para trocar cédulas. Então, assim, uma série de problemas aconteciam. Então, a gente precisava combater esse fenômeno da corrupção eleitoral.
Se o Brasil não tivesse corrupção nas eleições, não precisaríamos da urna eletrônica. Como nós, como país, somos um país corrupto, nós precisamos, infelizmente, de controles como a urna eletrônica. Vou dar um exemplo fora da urna eletrônica para a gente poder entender melhor. Na Europa, por exemplo, você compra um bilhete de metrô e você vai embarcar, você não tem o que fazer com aquele bilhete, você acaba botando no bolso e entrando, porque não tem catracas, por exemplo. No Brasil, como somos corruptos, você tem que comprar um bilhete de metrô, tem uma bateria de catracas para você passar e tem um fiscal do outro lado para verificar se você não vai pular a catraca. Então, o Brasil precisa de mais controles. O brasileiro é super confiável, né? Porque nós somos um país desconfiado. Então, normalmente, quem desconfia da urna são pessoas que, às vezes, veem muitas coisas erradas no seu dia a dia, então eles imaginam que tudo no mundo tem coisas erradas, porque ele está acostumado a ver corrupção em todos os lugares e imagina que na urna também vai acontecê-lo. A urna tem uma série de dispositivos de controle para evitar que uma fraude eleitoral aconteça. E, infelizmente, alguns dos partidos que reclamam nas redes sociais são justamente aqueles que não participam do processo. A urna permite, por exemplo, há um ano antes da eleição, a gente faz um teste público de segurança. Permite abrir a urna eletrônica e os partidos políticos, as universidades, a polícia, os peritos, o Ministério Público, a OAB, eles podem ter acesso à urna para tentar invadir e descobrir o seu voto, alterar um voto, por exemplo, e nunca ninguém conseguiu fazer uma invasão bem sucedida em todas as etapas da urna eletrônica. Lembrando que no dia da eleição você não consegue invadir uma urna porque está tudo lacrada, você não vai conseguir fazer isso. Mas existe uma série de controles que são feitos. Mas o que mais aconteceu nas eleições foi desinformação, né? E a gente está tentando, por meio do seu programa, e muito obrigado por essa oportunidade, demonstrar um pouquinho do que aconteceu no dia da eleição. Nós podemos aqui demonstrar, lembrando que é uma urna verdadeira, legítima, mas o software que está dentro da urna não é o software de votação da eleição oficial, é um software de treinamento. Aqui é um treinamento. Só para que o telespectador possa observar. Possa entender melhor o que está acontecendo. Perfeitamente. Então vamos lá. Para liberar no dia da eleição, você tinha que colocar a sua digital para liberar. Ou então digitar o número do título, se fosse um local que não tivesse biometria. Mas aqui eu vou digitar um número qualquer. Foi a demora maior. Né? Um número qualquer. A biometria, a leitura foi a demora maior. Justamente. Então ele já libera para votar. O primeiro voto da eleição em primeiro turno era para deputado federal. E aí é importante dizer que o número do deputado federal ele é composto de uma primeira parte, que é o número do partido, e uma segunda parte, é o número do candidato. Né? Então você tem lá, por exemplo, nesse exemplo de teste aqui, 91001. O 91 é o número do partido, o 001 é o número do candidato. Então, quando você acerta o número do partido e erra o número do candidato, o seu voto é de legenda. Mas a pessoa chegava na urna querendo votar para presidente da República. Nesse exemplo aqui, o presidente da República é candidato 91. Quando eu aperto 91 e eu não completo o voto, tá? Eu não completo o voto é de legenda. Então, quando eu confirmo, aí eu estou votando em legenda. Então, muita gente reclamou, por exemplo, que ao tentar votar, não apareceu a foto do meu candidato a presidente. Mas por que não apareceu? Você não estava votando para presidente, você estava votando para deputado federal e registrou um voto de legenda. A prova disso, que esses dois partidos que estão no segundo turno agora, eles monopolizaram o número de votos de legenda. Tiveram um número muito alto de votos de legenda. São pessoas que, infelizmente, chegaram na urna querendo votar para presidente e votaram em legenda para o partido 13 ou para o partido 17, que são os que estão no segundo turno. Teve mais de 20 mil votos de legenda. Justamente. Mais de 20 mil votos de legenda. Então, justamente, talvez, traído por isso aí, o eleitor traído por essa observação que o senhor acabou de fazer. Mas vamos sequenciar que nós temos que correr um pouco. Para deputado estadual, então, votando aqui, tem que aparecer a foto do candidato, o número e o nome do candidato. Um outro problema que nós tivemos bastante foi em relação ao voto do senador. Então, nesse exemplo aqui, eu vou votar para senador, aparece a foto do senador, o primeiro e o segundo suplente, e os nomes do senador e do primeiro e segundo suplente. Lembrando que é uma ordem de treinamento, né? Se eu votei no candidato 9-1, eu não posso votar pela uma segunda vez para o mesmo candidato. Se eu fizer isso, o voto é nulo. O segundo voto. O primeiro voto foi computado corretamente, já o segundo voto, infelizmente, você tem um voto nulo. Para evitar isso, você deveria votar num candidato diferente. Um outro problema que nós tivemos também foi no candidato a governador, muita gente queria apertar o número do candidato a presidente da República. E aí, se você apertasse, vou dar um exemplo aqui que não existe, né? O número do candidato que não era candidato a governador, aparecia voto nulo. Porque você está votando, na verdade, para governador. Isso foi um outro grande problema que nós tivemos. E aí, por último, que é o voto de presidente da República, e ele fica por último de forma proposital, por quê? Porque é o que gera maior interesse, então a gente deixa por último para que a pessoa consiga passar por todas as etapas para chegar no voto de presidente.
Então, nesse exemplo aqui, eu vou voltar no partido 91. A minha mãe, ela é professora, então eu estou voltando aqui. Deixa eu voltar no outro candidato aqui, só um pouquinho. Vamos voltar no candidato 93, entendeu? Que é professora. Eu admiro os professores. Ontem foi o dia dos professores, então em homenagem eu vou voltar, só confirmar, e eu tenho encerrado. Tá votado. Tá vendo que demora a aparecer? Aparece a foto. Já, depois que você confirmou, já registrou o voto, não aparece mais. Mas já tinha aparecido a foto antes. Acontece a informação muito grande é que não aparecia a foto do presidente. É porque no último voto, no voto do presidente, não aparece o áudio. Ou seja, o áudio ele só aparece ao final, depois que grava, e aparece a tecla fim. Então isso dava falsa impressão de que a pessoa não tinha apertado a tecla confirma. Mas na verdade, ela apertou a tecla confirma e registrou corretamente. A prova disso, que o candidato que mais está reclamando nas eleições de suposta fraude, só aqui em Mato Grosso teve 60% dos votos válidos. Ora, eu não sei que fraude é essa que faz uma pessoa ganhar com a maioria dos votos. Né? Verdade. Doutor Nilson, agora domingo não, outro domingo, né? Sim, dia 28. Que é só uma dezena. O cidadão vai escolher uma dezena e votar naquela dezena que é o futuro do Brasil. A única exceção que nós temos aqui, nós temos um município em Mato Grosso, que é Planalto da Serra, que teremos eleição para presidente da República e também para prefeito. Ah, sim. Tirando, os outros 140 municípios de Mato Grossense terão votos apenas para presidente. Basta digitar o número do candidato, e aí a dica, Edivaldo, é que espere aparecer a foto do candidato. Depois que aparecer a foto, apertar confirma. Não tenha pressa em votar. Mais uma vez, obrigado, doutor Nilson. Muito obrigado. A gente vai rapidamente para o intervalo, colado com o horário político gratuito, e daqui a 10 minutos a gente volta com a sequência do Cadeiro. Até já.